Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu vou colocar isso com bordão para mim agora. E hoje nós vamos falar sobre substâncias puras e misturas. Tranquilidade? Antes de até começar a aula, vou conversar aqui com vocês um pouco, certo? É, as substâncias, os compostos, os elementos que nós conhecemos, que nós usamos, eles estão na natureza, no meio ambiente, na forma de substâncias puras e misturas. E muito mais misturas do que substâncias puras, certo? Então, se você tem oxigênio no meio ambiente, é porque aquele oxigênio está no ar. E o ar ele tem nitrogênio, tem oxigênio, tem gás carbônico, tem outras coisas ali presentes. Então, os elementos estão na natureza nessas duas formas. Ou nas formas de substância pura, ou na mistura, e muito mais na de mistura do que na de substância pura. Então vamos ver o que é cada uma delas. Substâncias puras são materiais que possuem composição química e propriedades físicas e químicas constantes, já que não se modificam em pressão e temperatura constante. Então, é algo que as propriedades físicas e químicas que a gente viu lá nas aulas passadas, elas são constantes, elas não se alteram. Isso a uma temperatura e pressão constantes. Exemplos disso: água destilada. Aí você fala água destilada para os alunos, ele pensa água destilada aqui. Não é isso, piada ruim, mas não é isso, certo? Água destilada não tem água mineral, que é água mineral, não é água com sais minerais. Água destilada é água isenta de sais minerais, certo? Ah, professor. Então quer dizer que a água destilada é água pura, sem sais minerais. Então, água destilada. Oxigênio, ferro, gás carbônico são exemplos de substância pura. Só que a gente respira oxigênio e tal, mas no ar que a gente respira não tem só oxigênio. Tem outros gases, como eu citei anteriormente. Então aí vem o conceito de misturas. Quando uma substância é adicionada à outra, ambas deixam de ser puras e passam a ser as substâncias de um novo sistema chamado de mistura. Então, quando eu tenho mistura, está falando já não é mistura, certo? Então, é quando eu tenho duas substâncias e elas se misturam. E essas misturas elas podem se dividir em homogêneas e heterogêneas, certo? Como eu já acabei de falar e tá aí se tá no título. O que é a diferença da homogênea para heterogênea? Misturas homogêneas são misturas que possuem apenas uma fase, ou seja, são misturas que só tem um aspecto. Eu vou explicar já já, certo? E as heterogêneas são misturas que possuem duas ou mais fases. Professor, quando o senhor falou essa coisa de fase, eu não estou entendendo. O professor me explica direito, certo? Vamos lá, com calma. O que é fase? Fase, já está aí, fase. Cada fase de um material é identificada pela aparência uniforme. Uniforme só tem uma forma só, certo? E pelas propriedades constantes em toda a sua extensão. Aí eu coloquei dois exemplos. Eu tenho água e óleo, certo? Aqui você vê aqui quantas é a aparência uniforme, é uma aparência só? Não, você vê dois aspectos. Esses dois aspectos é o quê? O aspecto água e o aspecto óleo, ou seja, duas fases. Ah, professor, então é o aspecto, certo? Ali, a aparência. Ah, professor, entendi. Então aqui a água e o sal. Por exemplo, se eu procurar. Aqui você tem que prestar atenção. Se eu colocar um pouquinho de sal, certo? Um pouquinho, certo? Ali eu vou saber quem é água e quem é sal? Não, vai ser uniforme. Como é uniforme, mistura homogênea, diferente da outra que é heterogênea. Mas se eu colocar muito sal e esse sal for para o fundo, for precipitar para o fundo, isso daí vai acabar se tornando uma mistura heterogênea, porque eu tenho dois aspectos. Tem o aspecto líquido e o salzinho ali no fundo do recipiente. Então você tem que entender isso. Então, de acordo com os aspectos, é que dá para saber se é homogênea ou heterogênea. Esses aspectos chamam fase. Então, uma fase, duas fases e assim por diante. Como eu disse, aqui é uma heterogênea, certo? Essa daqui
é uma heterogênea, e essa daqui é uma homogênea, dependendo da quantidade de sal, né? Também pode ser heterogênea. As homogêneas são monofásicas. Eu vou até aqui grifar aqui, ó. Monofásicas. Mono possui apenas uma fase. Então, toda homogênea é monofásica. Não existe heterogênea monofásica. Se ela é homogênea, ela é monofásica. Professor, dá exemplo aí. O ar. O ar não é uma mistura. Você vê a diferença? Não. Então, homogênea. As heterogêneas bifásicas, trifásicas e polifásicas. As bifásicas possuem 2 fases, as polifásicas 3 fases e as trifásicas, né? E as polifásicas 4 ou mais, certo? Então a bi, 2, tri, 3, poli, 4 ou mais. Então o que é que você precisa saber, entender, certo? Você precisa entender que por exemplo, bifásica, água e óleo, bifásica. Aí trifásica, água, óleo e areia, por exemplo, certo? Então, dependendo da quantidade de aspectos, é a quantidade de fases. Tranquilo? Então, deixa eu apagar aqui. Apaguei. Você tem que prestar atenção nisso. Uma das coisas que meus alunos sempre erram é quando eles vão diferenciar fase de componente. Fase é uma coisa, componente é outra coisa totalmente diferente, certo? Fase é o aspecto. Componente é as substâncias que estão presentes. Então, coloquei 2 exemplos aí para a gente identificar o número de fases e o número de componentes. Tranquilo? Aí eu tenho água e óleo de novo. Tenho quantas fases? 2. 2, a fase água e a fase óleo. Quantos componentes? 2. Água e óleo. Tranquilo? Só que nem sempre a quantidade de fases é igual de componente. Aí o aluno erra. Eu tenho água e gelo, certo? Pelo amor de Deus, eu falo isso em sala de aula e sempre tem alguém que inventa essa desculpa. Mas eu vou ensinar hoje aqui para vocês entenderem. Quando eu estou falando água e gelo, eu sei que o gelo vai se transformar em água. Eu sei. Só que você... é homogênea porque o gelo vai derreter. Mas não estou falando que ele vai derreter. Eu estou analisando o gelo ali naquele momento, certo? Quantas fases? 2. Eu vejo a água, eu vejo o gelo. 2 aspectos. O gelo uma hora vai derreter. Eu sei disso, mas eu estou analisando o gelo naquele momento. Não é que o gelo derretido. Não é isso. É o gelo ali, certo? Então eu vejo a água, eu vejo gelo. Aí o aluno pensa assim, água, gelo, 2 componentes. Aí coloca 2 lá. Aí o que é que ele faz? Ele erra. Por que ele erra? Porque ele esquece que gelo é água sólida, certo? Então, um componente só, certo? Professor, que já é isso? Água é água no estado líquido e gelo, água no estado sólido. Um componente apenas. Então, fase é uma coisa, componente é outra. Fases são os aspectos, certo? Componente é as substâncias que compõem. Então vocês têm que ter muita atenção em relação a isso, certo? Pessoal, aqui a gente encerra essa nossa coisa de essa nossa corrida aqui de videoaulas. Ainda vai ter uma outra videoaula, uma live, eu não sei ainda, que vai falando sobre as questões que eu vou passar para vocês. Eu vou aqui tirar umas dúvidas, tal. Eu não sei se em videoaula, não sei se em live, mas ainda vai ter mais uma aí, certo? Tranquilo? Tudo bem para vocês? Certo? Então, valeu, pessoal. Tudo de bom para vocês, ó. Se cuidem e que muita saúde para a família de vocês e que esse momento vai passar. Vai passar. Não sei quando, não sei como, mas vai passar. Certo? Tchau, tchau.